abordar aqui os ossos do membro torácico e os ossos do membro pélvico. Os ossos do membro torácico são os ossos que constituem os membros anteriores do animal, e os ossos do membro pélvico, eles são os ossos que constituem essa região anterior do animal. Aqui mostrado nós temos um animal da espécie equina, no caso um macho, onde a gente vai abordar cada osso que constitui os membros desse animal, ressaltando os principais acidentes. Vamos aqui abordar inicialmente os ossos do membro torácico. Os ossos do membro torácico é constituído pela escápula, o húmero, o rádio e a una e os ossos do carpo. Bom, aqui nós estamos com a escápula da espécie equina. A escápula, ela é dividida centralmente por uma proeminência. Essa proeminência é denominada de espinha da escápula. A espinha da escápula, ela divide a escápula em duas porções. A primeira, chamada de fossa supraespinhosa, tá? A fossa supraespinhosa, ela vai estar mais cranialmente em relação ao animal. E a segunda, essa segunda porção é chamada de fossa infraespinhosa, que está localizada no animal, né, em um caráter mais caudal. Tá? Dentre os principais acidentes da escápula, né, os principais acidentes escapulares, a gente vai encontrar em uma visão proximal, vamos ter a cartilagem escapular, ou cartilagem da escápula, né, seguido pela espinha da escápula, como já mencionado, e a fossa supraespinhosa e fossa infraespinhosa. Distalmente, a escápula, a gente vai encontrar a cavidade glenoide, tá? A cavidade glenoide, pessoal, ela tem uma característica de ser um pouco funda, tá? Para facilitar a articulação com a cabeça do fêmur. Ela é uma depressão, né, localizada distalmente na extremidade distal da escápula, que vai facilitar o movimento dela com o húmero. Tá? Aqui vamos também ter um acidente em visão medial, tá? Eu falei aqui os acidentes da visão lateral e agora nós vamos ter aqui um acidente de visão medial, que no caso é a fossa subescapular. Bom, a escápula, ela é classificada como osso chato, ela pertence ao membro torácico e se articula distalmente com o húmero, que é o próximo osso que a gente vai ver. Distalmente a escápula, a gente vai ter um húmero. O húmero, ele é classificado como osso longo, né? Ele apresenta medula óssea em seu interior. Ele vai pertencer ao membro torácico, se articula proximalmente com a escápula e distalmente com o rádio e a una. Tá? Os principais acidentes do húmero são o tubérculo maior, tá? Que é essa proeminência aqui localizada próximo à cabeça do húmero. Vamos ter também a própria cabeça do húmero, que é a região que vai se articular com a cavidade glenoide da escápula. A gente vai ter o corpo do húmero e, seguido do corpo do húmero, a gente vai ter uma proeminência no osso denominada de tuberosidade deltoide, tá? Essa tuberosidade vai permitir com que os ligamentos da musculatura do animal se liguem a essa região, tá? E nessa parte aqui distal do osso do húmero, a gente vai encontrar os côndilos, tá? Os côndilos, no caso, são essas estruturas aqui, localizadas na extremidade distal do húmero. Aqui é uma vista cranial, a gente vai encontrar a fossa do olécrano. A fossa do olécrano, vocês podem perceber que ela é uma espécie de depressão aqui na extremidade distal do osso, tá? A fossa do olécrano também vai permitir vai proporcionar, no caso, vai permitir a articulação do animal com o próximo osso, que é o rádio e a una, tá? No caso, a fossa do olécrano, vai entrar o olécrano, que é localizado na una. Seguido do húmero, a gente vai encontrar o rádio e a una.
ele também é classificado como osso longo, ele pertence ao membro torácico e articula-se proximalmente com o húmero e distalmente com os carpos, tá? Que são os próximos ossos que a gente vai ver aqui do membro torácico do animal. Os principais acidentes do rádio e da una é a fóvea da cabeça do rádio, inicialmente, que é essa parte aqui que vai permitir a articulação com os côndilos do húmero. Tá? A fóvea da cabeça do rádio também é uma espécie de depressão no osso, tá? Seguido da própria cabeça do rádio, tá? Que ela está bem próxima à fóvea da cabeça do rádio. Tá? São estruturas seguidas uma da outra. Depois a gente vai ter o corpo do rádio, que é todo esse prolongamento do osso em si. Vamos ter a extremidade distal, tá, do rádio, que é essa porção aqui distal do osso. Vamos ter o processo estiloide, que é uma espécie de ponta, uma proeminência que a gente vai ter na região distal do osso. Vamos ter também o corpo ulnar, né, ou o corpo da una, que a una, no caso aqui, seria o rádio, e essa estrutura aqui, toda, por completo, seria a una. A una, na espécie equina, ela é fundida ao rádio. A gente só tem esse espaço interósseo, tá, entre os dois ossos, mas em relação aos acidentes da una, a gente vai ter o olécrano, né, que o olécrano ele vai proporcionar uma entrada com a fossa do olécrano no húmero, tá? Eles vão interagir durante a articulação do animal. Aqui é a estrutura do olécrano e aqui é o corpo ulnar, ou corpo da una. Os próximos ossos que a gente vai ver, o próximo conjunto de osso, são os ossos do carpo, né? Os ossos do carpo eles também são conhecidos como os ossos palmares, ou vulgarmente também chamado de ossos da mão. Os ossos cárpicos eles vão ser constituídos inicialmente por duas fileiras de ossos, tá? Esses ossos vão ser caracterizados como ossos curtos. E a primeira fileira, de uma vista medial para uma vista lateral, a gente vai encontrar, num caso aqui, o carpo radial, o carpo intermediário, o carpo ulnar e o carpo acessório. O carpo acessório ele vai estar localizado mais caudalmente numa vista do animal. No caso, esse daqui é o carpo acessório direito e esse daqui, numa vista lateral, é o carpo acessório esquerdo. Tá? Esse daqui. Já nessa segunda fileira, a gente vai encontrar os carpianos. No caso do equino, né, assim como o bovino, o primeiro carpiano vai ser ausente. No caso aqui a gente vai ter o segundo e o terceiro carpiano e o quarto carpiano, tá? Seguido pelo quarto carpiano. Depois, aqui distalmente, né, numa visão distal aqui dos carpianos, a gente vai ter o metacarpiano. No caso do equino, o segundo e o terceiro metacarpiano vão ser fundidos, tá? Porque isso daqui foi uma característica evolutiva adquirida da espécie, tá? Se for comparar com o bovino, o metacarpiano, o segundo e o terceiro, a gente vê uma divisão, um resquício ainda de divisão, podendo ainda identificar o segundo e o terceiro metacarpiano. Aqui no equino não, aqui no equino a gente já pode perceber que o osso visto cranialmente tem uma visão mais lisa. A gente não consegue notar, não é nítido, uma divisão desse segundo e terceiro metacarpiano. O primeiro e o quarto metacarpiano, eles vão ter uma vista aqui, numa vista caudal, a gente vai conseguir visualizar o primeiro e o quarto metacarpiano. Tá aqui nesse direito aqui, a gente consegue ver o primeiro e o quarto. Tá? Seguido desses ossos, a gente vai encontrar as falanges metacárpicas. As falanges metacárpicas, a primeira, no caso, vai ser a falange proximal. A falange proximal, ela está aqui localizada proximalmente ao osso metacárpico do animal. Essa daqui é a falange proximal, a falange medial e a falange distal, que vai estar dentro da unha do animal. Já a gente aqui, numa estrutura mais caudal, a gente vai ter os ossos sesamoides. No equino, a gente vai encontrar
3 ossos sesamoides, 2 sesamoides proximais, que são esses, e um sesamoide distal, que no caso é esse daqui, tá? Ele vai estar mais voltado aqui para o casco do animal, mais próximo ao casco do animal. O sesamoide proximal vai estar localizado entre os metacárpicos e a falange proximal, tá? Enquanto o sesamoide distal vai estar localizado entre a falange medial e o casco. Toda essa estrutura completa essa região palmar do animal.